Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros, presta atenção que nós estamos no verso 3, graça a vós outros e paz, olha, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então vamos à pergunta, não vou me cansar de fazer. Sempre quando você vai ler uma carta de Paulo, você tem que conhecer o conteúdo para entender a mente do apóstolo e saber por que ele escreveu essa carta. Então, por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou para eles? Paulo não foi pregar judaísmo, Velho Testamento. Paulo foi pregar o evangelho da graça de Deus. Ensinou o evangelho da graça de Deus para eles, depois se ausentou para continuar fazendo a obra de Deus. E o que aconteceu? Chegaram na igreja dos Gálatas, penetraram lá os judaizantes, os pregadores do Velho Testamento, aquelas pessoas que não entenderam que a lei acabou na cruz, que a velha aliança acabou na cruz, aquelas pessoas que não entenderam que quando Cristo disse, está consumado, tudo aquilo se acabou e dali para frente começa-se um novo testamento, uma nova aliança. Essas pessoas se introduziram na igreja dos Gálatas, ainda com a mente cheia de lei, cheia de judaísmo, cheia de festas judaicas, aquela mentalidade do Velho Testamento, não entendendo que a velha aliança acabou na cruz, e disseram assim para os Gálatas, olha, isso que Paulo está dizendo não é verdadeiro, você tem que voltar para a lei, guardar as festas, se circuncidar, voltar para o judaísmo e guardar a mentalidade do judaísmo, praticando o judaísmo, somando com aquilo que Cristo fez na cruz. Então aí é que você vai ser salvo. Então essas pessoas tinham aquela mentalidade da lei, do Velho Testamento, e se introduziram e contaminaram a fé dos Gálatas. O que os Gálatas fizeram? Ao invés de resistir a essa mentalidade judaica, eles se abriram para o judaísmo e voltaram as costas para aquilo que Cristo fez na cruz, deixaram a graça de Deus de lado, se voltaram para a lei, tentando alcançar, por praticar a lei, aquilo que foi dado gratuitamente por Cristo na cruz. Então, para você ter sabedoria, você ter confiança no seu coração, ser uma pessoa inteligente no Evangelho, você tem que entender isso. Eu já te expliquei 1000 vezes. A velha aliança acabou na cruz. Eu citei um versículo aqui na hora do louvor. Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um versículo lindo. Qual a mentalidade de casa do Senhor que Davi tinha? Ir para o templo e adorar a Deus no templo, na casa do Senhor. Naquele tempo o templo nem havia sido ainda construído. Eles tinham um tabernáculo. Então eles achavam que casa do Senhor é se reunir no tabernáculo e prestar um culto a Deus. A casa de Deus, na cabeça de Davi, era uma coisa física onde Deus morava lá e eles iam encontrar com Deus na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bonito, mas na nova aliança esse verso não serve mais. Por quê? Porque na nova aliança a casa de Deus não é um lugar de construído, um templo com altar. Na nova aliança, casa de Deus são as pessoas, é a igreja, Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Então não posso pegar, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor e trazer para depois da cruz, porque é um entendimento inapropriado, não serve mais, acabou. Aquilo era útil para a velha aliança. Mas depois da cruz, casa de Deus somos nós. Então nós somos casa de Deus vivente, a igreja é casa de Deus vivente. Não existe mais templo, construções que Deus mora lá. Entende? Então, se eu não souber dividir que a velha aliança acabou na cruz, que muitas expressões dos salmos, o salmista dizia, não retire de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Por que ele dizia isso no Velho Testamento?
Porque o Espírito Santo não habitava permanentemente no coração. Ele vinha, agia um pouquinho sobre o profeta, sobre o rei, sobre os sacerdotes, e se ausentavam. Então aquela gente do Velho Testamento tiveram uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo, e aquilo foi retirado deles. Entende? Então eles oravam, não faça, não, que ele não vá embora. Foi algo tão extraordinário que eu senti. E não retire mais, porque Deus retirava o Espírito Santo. Agora, na nova aliança, como é a coisa? Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele veio habitar permanentemente em nós e não sai de dentro de nós. Então, não vou orar como no Velho Testamento, não retire de mim o teu Espírito Santo. Isso é mentalidade da lei, isso acabou na cruz. Está claro isso? Então, eu preciso distinguir que a velha aliança acabou na cruz. Muitas expressões dos salmos. Eu gosto de ler salmos, mas tem salmos que você vai ler, é totalmente contrário ao evangelho da graça de Deus, vai atrapalhar. Tem ensinos da velha aliança que mata o que Cristo fez na cruz. Leva você para as obras que não tem nada a ver. Então aconteceu isso com os Gálatas. Essa gente judaizante foi lá, disseram: Gálatas, esse negócio da graça de Deus não é assim que Paulo prega, você tem que se voltar para a lei. E o que os Gálatas fizeram? Se voltaram para a lei, anuíram a esse ensino falso e deixaram a graça de Deus de lado e se voltaram para os ensinos judaizantes. E este é o quadro da igreja dos dias de hoje. É um quadro de igreja brasileira voltada para os símbolos do Velho Testamento, construir o templo de Salomão aqui em São Paulo, né? Tem gente que se veste com roupa de sacerdote do Velho Testamento. Eles fazem réplica da Arca da Aliança, falam que é uma coisa ungida. Tem lugares que eles entram com uma Arca da Aliança, assim, todo mundo acha que Deus está presente. Trouxeram os símbolos dos judeus, as festas judaicas, festas de primícias, aquela parafernália toda de coisa da lei que acabou na cruz, eles trouxeram para dentro da igreja. Hoje você vê uma igreja que fala que é a igreja de Deus e só prega Velho Testamento, toca chofar, né? A tal de mesa usar, uma mentalidade judaica que acabou na cruz. Então os Gálatas se voltaram para isso e voltaram as costas para o evangelho da graça de Deus. Então Paulo vai escrever essa carta mostrando para eles o quê? O erro que eles cometeram. Então no verso 6, Paulo faz esse alerta. Olha lá, Gálatas 1:6. Admira-me que estáis passando tão depressa lá, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Presta atenção. O qual não é outro. Agora Paulo vai apresentar essa gente, o que elas fazem, olha lá. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então quem são essas pessoas que são perturbadores e querem perverter o evangelho de Cristo? O que é o evangelho pervertido? É o evangelho que perdeu a pureza, tem uns pontinhos de verdade e está cheio de pontos de mentira contaminando as verdades. Então Paulo fala: esses que vos perturbam, quem são os perturbadores? São esses que misturam lei e graça e querem fazer as pessoas viver debaixo da lei. Escondem a graça de Cristo, falam a respeito da graça de uma forma diminuída e escravizam as pessoas debaixo do Velho Testamento. Esses que levam as pessoas a fazerem votos, fazerem sacrifícios, subir no monte. De onde vem essa mentalidade do monte? Aonde que a lei foi dada? A lei foi dada no Monte Sinai, né? Então, eles gostam de subir no monte, porque Deus falou com Moisés no monte. Tudo isso é mentalidade da lei, do Velho Testamento. Então, os perturbadores são aqueles que trazem a velha aliança, misturam com aquilo que se diz que é evangelho, e ficam levando a igreja a essas práticas que trazem perturbação. Porque a lei traz peso, a lei traz um monte de coisas que você não pode fazer, a lei prende você debaixo das obras, cobra, é um Deus que está sempre te cobrando coisas que você não consegue cumprir, é um Deus que olha para você, quer pesar a mão, é um Deus que quebra a perna da pessoa para prová-la, é um Deus que oprime ela, manda matar, põe doença. Vai ler na lei. Se não obedecesse a lei, caía debaixo de doença, de febre, de coisas horríveis. Então a velha aliança traz uma visão de um Deus do rei, do castigo, Jeová, eles falam assim, né?
Se você for procurar a expressão Jeová no Novo Testamento, não existe. No Novo Testamento, Deus é Jesus Cristo. Esse é o nome dele. Mas não tem Jeová na Nova Aliança. Mas no Velho Testamento, nome de guerra é Jeová, seu nome é... Você vê a mentalidade da música que canta? É o homem de guerra lá. Jeová é matar ou morrer com ele, é homem de guerra. Isso não é louvor, gente. Vocês entendem isso ou não? Então aconteceu isso com os Gálatas. Então esses são os perturbadores. Ó, presta atenção, irmãos. Toda a igreja de perturbadores cobra muito do povo, exige muito. Escraviza a mente deles, quer muito dinheiro deles, ou não mostra a realidade do evangelho da libertação. Na igreja de quem são perturbadores, todo mundo tem demônio, angústia virou demônio, medo virou demônio, lascívia virou demônio, eles não conhecem o que é obra da carne. E quem vive em lugares assim não tem paz no coração, estão sempre devendo, estão sempre oprimidos, estão sempre em luta, estão sempre em guerra, está sempre devendo alguma coisa para Deus, não tem nem certeza se é salvação. Então o que é o evangelho pervertido? Essa mistura do velho com o novo, e o velho Deus já eliminou tudo isso na cruz. Você entende claramente isso, meu irmão? Sim ou não? Então vamos para aquele verso onde nós estamos. E Paulo vai escrever essa carta mostrando o engano que os Gálatas entraram. E nós estamos naquelas duas palavrinhas do verso 3, que Paulo diz na forma que ele cumprimentava a igreja. Como que Paulo cumprimentava a igreja? Olha lá. Graça a vós outros e paz. Olha, graça e paz. Como Paulo cumprimentava a igreja? Com duas palavras poderosas, duas verdades poderosas do evangelho. A graça de Deus e a paz de Deus. Então Paulo escrevia as cartas e dizia: meus irmãos, graça e paz. Já fazia brotar na mente dele duas verdades poderosíssimas da nova aliança. Então na semana passada nós falamos sobre a graça, e hoje vamos falar desta outra palavrinha que é paz. Essa graça e paz vem da onde? Olha a parte B do verso 3. Da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa graça e essa paz não é uma coisa que o homem produz. Não é uma coisa que nós produzimos. Essa graça e a paz vem da parte de Deus para cada um de nós. Está bem claro isso? Agora eu preciso compreender uma coisa para entender a paz de Deus. Eu tenho que compreender que havia uma inimizade entre Deus e os homens. O que era essa inimizade? Eram os pecados, era aquilo que entrou no mundo pela queda de Adão. Então quando Adão pecou, entrou o pecado e a morte no mundo. Esse nosso planeta, eu vou explicar isso mais para frente, ele se tornou um planeta corrompido. A raça humana se tornou uma raça contrária a Deus, a natureza dela foi mudada. E esse nosso sistema se tornou um sistema inimigo de Deus, criou uma inimizade entre nós e Deus. Porque se tornou um mundo estragado, um mundo pecador. Para que houvesse, de novo, o homem pudesse ter paz com Deus, o homem pudesse ser ligado a Deus, a dívida dessa transgressão precisava ser paga. Se essa dívida não é removida, então não pode haver uma amizade com Deus, uma reconciliação. Porque entre nós e Deus havia uma parede de separação. Então, para que essa paz pudesse ser uma realidade entre nós e Deus, a dívida, a parede da separação, precisava ser derrubada, a dívida precisava ser paga, e essa inimizade, essa parede de separação ser destruída e derrubada. Então, antes de nós entrarmos na paz, eu preciso ter clareza, porque só o que aconteceu na cruz é o que teve o poder de derrubar essa parede da separação. Então, hoje, nós que estamos no Evangelho da Graça de Deus, não há mais separação entre nós e Deus. Não há mais parede de separação. Não há mais obstáculos. Porque Cristo removeu tudo isso na cruz. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá. Vamos entender isso. Olha, João, capítulo de número 19. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos ver uma coisa que foi feito ali na cruz. Paulo dizia: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1,18. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus.
Então, João capítulo 19, vamos ler 2 versos, versos 28 e 29. Esse é o momento que Cristo está na cruz. Ele está ali na cruz para quitar essa dívida do pecado, para remover a parede da separação, para quitar a dívida do homem transgressor com Deus, para que pudesse vir a paz. Então, no verso 28, João 19, 28. Preste muita atenção nesses 2 versos, são esclarecedores. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir o quê? A Escritura. Para aí. Que Escritura é essa? Existia alguma coisa escrita do Novo Testamento? Não. Que Escritura é essa? Só estava escrito até Malaquias. Então, o que João está dizendo? Jesus está na cruz. Quando ele viu que tudo estava consumado para se cumprir a velha aliança, se cumprir a Escritura. Tudo que precisava ser feito para que se cumprisse a velha aliança está agora nele. Ele está na cruz, está pregado, ele vai morrer. Então toda a velha aliança está se cumprindo ali. Então ele vai dizer aqui, vou ler o verso 28 de novo. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estando ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre a esponja, fixando-a num caniço de isopo, e a chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. O que é a palavra consumado? Simples. Tudo que precisava ser feito para que a parede da separação fosse removida entre Deus e os homens, e o homem pudesse ter paz com Deus, se consumou. Cristo cumpriu tudo aquilo, e quando ele diz está consumado e morreu, tudo se completou, a velha aliança acabou, tudo aquilo acabou. Daí para frente vai ser instituído o que no sangue dele? Uma nova aliança. Onde está acontecendo esse quadro que nós lemos? Está acontecendo ali na cruz. Então ele está dizendo, olha, quando ele viu que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, tomou o vinagre e ali tudo se consumou e ele morreu. Vamos para outra passagem, volta um pouquinho, volta para Lucas, capítulo número 24. Lucas está antes de João. Porque você tem que estar bem definido dentro de você que a dívida foi paga na cruz. Que tudo que precisava ser feito para nós voltarmos para Deus, sermos comprados por Deus e ter paz com Deus, Jesus já fez por nós. Nós não temos que fazer absolutamente nada a não ser acreditar. Então, Lucas, capítulo 24. Verso 44. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, eles estão no caminho de Emaús, eles não entenderam que Jesus precisava morrer e ressuscitar, estão tristes ali, Jesus se aproxima deles e eles não têm compreensão que era Jesus. Jesus vai explicando isso para eles. Verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito, aonde? Olha, presta atenção, meu irmão, na lei de Moisés. Então tudo que a lei de Moisés dizia a respeito de Cristo se cumpriu? Se cumpriu. Nos profetas, então tudo que os profetas profetizaram a respeito de Jesus se cumpriu? Se cumpriu. Olha lá, e nos salmos, então tudo que os salmos profetizavam a respeito de Jesus Cristo se cumpriu? Se cumpriu. Então está aqui a velha aliança, a lei, os salmos e os profetas, tudo que a velha aliança dizia a respeito de Cristo, quando ele está ali na cruz, se cumpriu, acabou, ele cumpriu a lei, cumpriu todas as exigências da lei, ele foi o último sacrifício da lei, ele derramou o sangue da nova aliança, se cumpriu tudo e consumou todas as coisas. Não está escrito isso? Então isso aqui é um fundamento, é o que já foi feito na cruz. E se tudo aquilo foi cumprido, é como você ter uma dívida. Você tem uma dívida, vai lá no banco, cumpre o pagamento da dívida. Acabou a dívida, essa dívida existe?
O banco pode te cobrar alguma coisa porque você foi lá, quitou, você cumpriu o pagamento. A dívida não existe mais. Em outro tempo, antes do pagamento, ela existia. Mas agora que você pagou, quitou a dívida, acabou. Então, Cristo na cruz cumpriu a velha aliança, cumpriu tudo. A velha aliança acabou. Acabaram-se todos aqueles rituais. Isso é fundamental para se entender o Evangelho da graça de Deus. Ele cumpriu o pagamento. Então, toda a parede de separação entre Deus e os homens é removida na cruz. Não tem mais parede de separação entre Deus e os homens, não tem mais porta fechada, não tem mais gigante Golias intervindo, não tem mais diabo atrapalhando a nossa oração de chegar a Deus. Tudo isso foi removido através da morte de Cristo na cruz. Você acredita nisso? Então, para ficar mais firmes na tua mente, então quer dizer, pastor, um de vocês poderia perguntar, quer dizer, tudo que nós devíamos, tudo que era dívida, tudo que era transgressão, tudo que separava em Deus dos homens, isso foi pago, foi removido na cruz, acabou, não existe mais. É justamente isso, meus irmãos. O homem não tinha poder para fazer essas coisas, mas Cristo teve poder e Ele fez isso na cruz e liquidou e derrubou a parede da separação definitivamente. Agora, se eu tiver com a mentalidade do Velho Testamento, eu estou construindo essas paredes na mente das pessoas, porque eles não acreditam que isso já se cumpriu. Então agora, meus irmãos, você que crê em Jesus Cristo, não tem nada de separando entre você e Deus, não tem mais parede de separação, muralha, portas fechadas. Cristo derrubou tudo isso, eu só preciso compreender o Evangelho e entender que eu tenho esse acesso totalmente livre diante de Deus. Quando Deus olha para mim, Ele não me vê mais devendo nada. Não está mais me cobrando nada, o que tinha que ser cobrado, Cristo pagou na cruz, a dívida foi cumprida e não existe mais. E agora, pastor? Agora eu estou em paz com Deus, graça e paz. E Deus está em paz comigo. Ele não está mais me vendo aquele pecador, devedor. Entenda isso. Por quê? Porque agora eu creio em Cristo e tudo isso foi removido da minha vida. Pastor, mas eu estou cheio de defeito, todos nós estamos, mas Ele não considera mais os seus defeitos. Por quê? Porque você creu em Cristo e o que Cristo fez removeu tudo que você devia. Você é uma pessoa que não deve mais nada. Creu em Cristo? Não deve mais nada, você está livre da lei, livre da condenação, livre de tudo. Deus olha para você e vê uma pessoa sem culpa, que não perde mais a salvação. Isso Cristo fez por cada um de nós. Você entende isso que eu estou te dizendo? Está bem claro na sua mente? Isso Ele fez por cada um de nós. E agora que a parede da separação foi removida, então, pastor, agora eu fui reconciliado com Deus, não tenho mais inimizade entre eu e Deus, não existe mais. Vamos para a palavra de Deus, Romanos capítulo de número 5, Lucas, João, Atos, Romanos capítulo de número 5. Agora começa uma coisa que só Paulo enxergou. Se você for ler Pedro, Tiago, João, Judas, eles não falaram nada disso. Só Paulo enxergou a grandeza do que foi feito na cruz, que é este Evangelho. Então, Romanos capítulo 5, vamos ler a partir do verso de número 8. Romanos 5, 8. Todos acharam aí direitinho? Acompanha a leitura. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele da ira. Então não tem ira de Deus sobre nós. Continuando. Agora entra aqui o que eu estou dizendo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho,
Muito mais, ela estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O que Paulo está dizendo? Nós éramos inimigos. A mentalidade do homem no pecado é um monte de coisa errada, inimiga de Deus. O nosso comportamento inimigo de Deus. Mas agora, através da morte de Cristo na cruz, a inimizade foi tirada, a parede da separação foi tirada. Então Deus agora me reconcilia, me traz para Ele. Deus olha agora, não tem mais inimizade, não tem mais barreira, não tem mais pecado, acabou na cruz. Então Deus me traz aquilo que Adão perdeu lá em Gênesis 3, quando pegou. Agora Deus me reconcilia com Ele, me traz, é como se Ele me pegasse assim, eu fosse um bebezinho, Ele me pega e me põe aqui no peito dEle, entende? Me aconchega, que eu escuto o coração dEle, e a criança para de chorar, está escutando a mãe, entende? Então, através da morte de Cristo na cruz, removeu a inimizade, Ele nos reconciliou com Ele, derrubou todos os obstáculos. Então eu estou ligado em Deus, grudado em Deus, Deus está grudado em mim. Não tem mais inimizade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Porque Paulo fala graça e paz. Eu estou numa tremenda paz com Deus, Deus está em paz comigo, eu vivo em paz com Deus. Por isso que Paulo cumprimentava graça e paz. Então, agora eu vejo um Deus próximo, um Deus sem obstáculo, um Deus do bem, da misericórdia, do amor, que removeu tudo, me reconciliou com Ele. Eu estou nas mãos dEle, nunca mais ninguém vai poder atrapalhar esse relacionamento que eu tenho com Deus. Nem eu com os meus efeitos. Agora, como foi possível isso? Através de alguma coisa que eu fiz? Não. Foi através do que Cristo fez na cruz. Foi Ele que, com seu sacrifício perfeito, removeu a parede da separação. Entende? Agora, se eu não tiver essa compreensão, sempre vai... quando eu oro, a oração não passa do teto. Vocês estão entendendo? Sempre tem um obstáculo na mente da pessoa para ela se chegar a Deus. Ela sempre vai ter aquela imagem que precisa pagar preço, que precisa fazer isso, tem um custo daquilo. Deus, Ele quer, que nem um Deus pagão, Ele quer uma oferta. Se não der uma oferta, Ele fica meio brabo comigo, preciso dar alguma coisa para Ele. Eu estou devendo. Entende? Como se sempre tivesse uma interferência entre Deus. Por exemplo, naquela oração dos 21 dias de jejum de Daniel. Daniel começou a orar e tal, e o príncipe da Pérsia ficou lá 21 dias fazendo resistência. Eu quero que você entenda isso, né? Aí Deus mandou o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel, e dissipou, e a oração de Daniel chegou depois de 21 dias. Ele fez jejum. Como um episódio desse pode existir na nova aliança, se na nova aliança tudo foi removido? Eu posso pregar isso do Velho Testamento por um pânico na tua cabeça, jejum de Daniel. Você não vê a turma fazendo jejum de Daniel? Campanha de jejum de Daniel, 21 dias, de envelope o tempo todo. Porque eles não vê que na cruz tudo isso foi removido, até o diabo foi despojado e aniquilado na cruz. Eles não veem isso. Então eles estão lá no Velho Testamento, vendo aquela oração de Daniel, jejum de 21 dias, eles estão naquela guerra insuportável. Eles não conseguem ver que Deus, através da cruz, removeu. Até o diabo foi removido para cada um de nós. E o diabo não tem essa liberdade de ficar interpelando, intervindo entre nós e Deus, porque Cristo removeu a parede da separação. E nós estamos reconciliados com Deus. Mas na velha aliança, eles estão lá no jejum de Daniel de 21 dias, na guerra ainda. Ainda eles estão vendo um demônio pairando. Olha como Deus é fraquinho. Deus responde, mas tem um demônio que fica na frente e não deixa a resposta vir. E eu tenho que ficar aqui 21 dias fazendo jejum, clamando, gritando, esperneando, para esse anjo ficar mais forte. Vocês estão entendendo a batalha na mente deles? Só que isso não existe na nova aliança. Foi removido na cruz. Abre o teu entendimento isso ou não, meus irmãos? Abre o teu entendimento. Então,
tudo foi removido e Deus se reconciliou comigo. Eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo, eu tenho livre acesso na presença de Deus, sem culpa. Por isso que Romanos 8:1 falou que agora, pois, nenhuma condenação existe para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos ler Romanos 5 de novo. Vamos lá, no verso de número 8. Vamos ler com calma. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Olha lá, ninguém era santinho, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, olha lá, nos justificou, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Então, eu vejo os crentes com medo do tempo do fim. Jesus vai voltar, uns já falam que voltou, outros vai voltar, e o apocalipse, o pânico e o sofrimento. Meu Deus, nem ligue para isso, você é salvo. Você é salvo, você já foi salvo. Entende? Olha lá, seremos salvos, não haverá ira para nós, meu Deus, nós estamos livres de tudo isso. Porque eu vejo as pessoas não conhecem o Evangelho da Graça de Deus e ficam atrás de pregadores de Apocalipse o tempo todo, enchendo a cabeça de medo, e o dragão, e os chifres, e o cavalo dessa cor, apavorado com coisas que não tem nada a ver. Não se preocupe com o Apocalipse, se preocupe em conhecer com o Evangelho. O Evangelho te livra daquele pavor. Te livra de tudo aquilo. Aí Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Vai ser arrebatado da igreja antes da tribulação, no meio, depois. A igreja vai passar o sofrimento. É uma batalha que ninguém chega a uma conclusão. Solta a tua mente disso. Fixa a tua mente no que já foi feito na cruz e você é salvo. O Evangelho já te trouxe a salvação. Entende isso ou não, meus queridos? Agora continuando. No Romanos, lá, porque nós, verso 10, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida dele está em nós. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. Paulo falou no tempo dele, aquele tempo era o agora dele. Mas nós viemos entrar nessa reconciliação milhares de anos depois. Vocês estão entendendo? O agora para nós é a mesma coisa. Recebemos agora a reconciliação. Colossenses, vamos lá. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos ver que Paulo está explicando a mesma coisa. Olha como isso é grande. Colossenses capítulo 1, verso 20. Leia e acompanhe direitinho. Você tem que ter esses textos da palavra de Deus na tua memória, bem localizados na sua Bíblia. Grife aí, marque, tudo direitinho. Então, Colossenses capítulo 1, verso 20, olha lá. E que havendo feito a paz, como, Paulo? Pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo, lá, todas as coisas, em quais níveis? Quer sobre a terra e quer nos céus. E vocês que em outra hora, vós outros que em outro tempo vocês eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, olha, presta atenção, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Para aí. Verso 20. Fez a paz pelo sangue da sua cruz e reconciliou com ele o quê? Todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então a inimizade que havia entre terra e céus, que eram os pecados, essa parede da separação, quando Cristo derramou o sangue dele, estabelece a nova aliança, remove a parede da separação. Então quer dizer que céus e terras estão reconciliados. Vocês estão entendendo? Agora, quem não entrou no Evangelho ainda está nessa inimizade, nessa confusão toda. Mas quem já entrou no Evangelho terra, já está reconciliado. Nós já somos o povo aqui da terra reconciliado com Deus. Já existe a paz. Os céus já introduziram esta paz, houve a reconciliação. Então, isso olha como é uma coisa tão simples, tão clara, mas está escondida. Quem
você ouviu aí na televisão pregando essas coisas, falando a respeito disso? Ninguém aparece falando isso. Então, pelo sangue da cruz, Deus reconciliou terra e céus. Estão reconciliados. Agora, aqui da terra, quando alguém entende, crê no Evangelho, então ele entra nesse campo da reconciliação. Todos nós éramos inimigos, mas o dia que eu criei no Evangelho, eu entrei nesse campo da reconciliação. Estou em paz com Deus. Não estou em guerra. Deus não está me afligindo, me cobrando, me apertando. Eu estou em paz com Deus. Deus está em paz comigo. Graça e paz. Vamos ler de novo o texto? Olha lá. Vamos ler o verso 20 de novo. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha lá, por meio deste sangue reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E vocês que em outro tempo, se você viveu esse outro tempo, você lembra o tempo que você não conhecia nada do Evangelho? Era cego, era morto, cheio de coisa errada e achava tudo aquilo bom. Vocês em outro tempo, vocês eram estranhos e inimigos na mente, a tua mente estava corrompida, pervertida pelo pecado. E nós éramos estranhos e inimigos na mente por causa das nossas obras malignas. Nós éramos assim, mas cremos em Jesus Cristo. E a vós outros que em outro tempo vocês eram estranhos e inimigos no entendimento por causa das obras malignas, agora presta atenção. Agora, porém, você reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Por que ele fala corpo da carne? O que é que foi oferecido na cruz? Não foi o corpo do Senhor Jesus Cristo, a carne dele? Vamos para Romanos, abre lá, marca aí Colossenses, volta para Romanos. Romanos 8, vamos lá, para você entender. Romanos 8, verso 3. Não, vamos ler desde o 1, porque é importante. Romanos 8, 1, mas a tônica é o verso 3. Então, Romanos 8, 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, como isso foi possível? Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito ela condenou Deus na carne o pecado. Então, o que Paulo está explicando? Que Cristo teve um corpo, você tem que entender que o corpo dele era perfeito, a carne de Jesus Cristo não era essa carne pecaminosa com as tendências que nós temos, já expliquei isso muitas vezes. Ele tinha mãe terrena, mas não tinha pai terreno. Então, o que fecunda a mulher é a semente do pai. E a semente do pai leva toda a característica do pai que vai fecundar a mulher, e a criança nasce com o DNA, com o sangue do pai, do grupo sanguíneo do pai. Como Jesus Cristo não tinha pai humano, a semente que foi gerada, através de qual ele veio, foi gerada no ventre de Maria, o pai era Deus, é uma semente sobrenatural. Você está me entendendo ou não? Presta atenção. Aquilo que fecundou Maria veio de Deus, era uma semente sobrenatural, não era uma semente de um homem caído, defeituoso, que ia transmitir para ele o mesmo pecado, não. Era uma semente santa, uma semente celestial, uma semente extraterrestre, está claro isso? E fecundou Maria. Então, quando Cristo nasce, apesar de ter vindo de um corpo humano, como cada um de nós, porque ele precisava nascer assim, ele não herdou o pecado de Adão, ele não herdou a genética sanguínea de um homem pecador. Ele nasceu perfeito, uma carne perfeita, uma genética perfeita, um homem perfeito, mas um homem Deus. Está claro isso? Então ele não tinha essas tendências. Como é que ele pode viver nesse mundo 33 anos e meio sem ter cometido um pecado? Porque ele não tinha as nossas tendências, ele era o cordeiro puro. Porque se ele tivesse a carne pecaminosa como a nossa, ele não poderia ser o cordeiro puro que pagaria o preço da nossa redenção. O sangue dele não valeria nada para a nova aliança, porque seria um sangue contaminado. Então aquele corpo que está ali na cruz, abre o entendimento.
é uma carne perfeita, é um corpo perfeito, ele não tinha pecado, é o verdadeiro sacrifício. Então Deus pegou o pecado de toda a humanidade, para você entender, pôs naquela carne, matou ali no sacrifício da carne do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a dívida teve pagamento completo 100%, porque o sacrifício que pagaria a dívida era um corpo perfeito, um sangue puro, perfeito. Entende isso ou não? Perfeito. É por isso, olha lá o final do verso 3, olha lá. No tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então o pecado foi condenado na carne do Senhor Jesus. Acabou o problema. Acabou o problema. Volta lá para Colossenses agora. O que ele diz? Verso 22 de Colossenses 1. Olha lá, agora porém nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Deus santos e culpáveis e irrepreensíveis. Como o sacrifício foi perfeito, agora eu creio em Cristo, Deus me apresenta para si mesmo, olha lá, santo, sem culpa e irrepreensível. Você entende isso? Olha lá, para apresentar-vos a Deus santos, inculpáveis e irrepreensível. Então tudo foi removido na cruz, esse sacrifício de um corpo perfeito, o pecado foi ali condenado e a inimizade toda foi removida na cruz. Vamos para outro texto rapidinho, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta, né? Capítulo número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, verso 18. Acompanhe a leitura. Ora, tudo provém de Deus. Olha lá. Alguma coisa provém do homem, do esforço do homem? Foi o homem que conquistou? Não, olha lá. Tudo provém de Deus. O homem não tem participação disso. O homem só é alcançado por tudo isso. Mas tudo vem de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então cada um de nós temos um ministério. Qual é? De reconciliação, de reconciliar as pessoas com Deus. É o evangelho da graça de Deus. Vou ler de novo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, olha lá, Deus estava onde? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha lá, estava acusando todo mundo? Não. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Como isso foi possível? Olha, a mesma coisa que lemos em Romanos 8,3. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Aonde? Na cruz, naquele corpo, por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e não nos deu um trabalho para fazer. Qual é o trabalho? É apresentar para as pessoas o evangelho da graça de Deus, que é o ministério da reconciliação. Então, se eu ficar pregando o Velho Testamento o tempo todo, a mente da pessoa nunca vai chegar nesse entendimento simples, que é um arroz com feijão, que nós estamos pregando aqui. Se eu ficar debaixo de lei uma vida toda, ela nunca vai ter entendimento dessa coisa simples que nós estamos falando aqui. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou um trabalho para fazer. A palavra da reconciliação. Ele fala assim: nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, por nosso intermédio, exortasse. Em nome de Cristo, pois vos rogamos o quê? Que vos reconcilieis com Deus. Então, meu irmão, você vê tanta pregação de acusação, que foi em peso nas pessoas, que condenam as pessoas. O que você está fazendo para Deus? Você já fez isso para Deus? Você está falhando, você está devendo, você não pagou o preço
que destrói a cabeça delas, elas não têm entendimento que tudo já foi feito na cruz e Deus removeu todas as coisas. Olha como a morte de Cristo na cruz é coisa gigantesca. Então, concluindo, eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo. Eu não tenho a consciência cheia de culpa, devedora, esmagada pela cobrança religiosa. Você encontra crentes que a consciência dele está triturada, foi moída por tanta cobrança religiosa evangélica que é posta na cabeça deles. Eles estão triturados por dentro, eles não têm paz. Então agora nós estamos em paz com Deus. Graça e paz. Estamos em paz com Deus, né? Ah, pastor, mas eu não ponho aquela roupa que fala que tem que pôr religiosa. Está em paz com Deus, isso é religião. Deus, eu não vou segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira na igreja, eu estou devendo. Não, você está em paz com Deus. Ai, a esposa fala, Deus, eu me irritei com meu marido. Isso é entre você e o seu marido, mas você está em paz com Deus. O marido, ai, me irritei com a esposa. É entre vocês dois que tem que se acertar. Mas você está em paz com Deus. A irritação de vocês não derrubou a paz com Deus. Derrubou a paz uns com os outros. Mas pastor, eu quase falei um palavrão. Você está em paz com Deus. A tua carne vai falar. Tomara que não. Ai pastor, eu fiquei com uma raiva de um parente meu. Você está em paz com Deus. Essa ira aí não é boa. Não deixa isso entrar no seu coração. Vocês estão entendendo? Falei um palavrão no trânsito, veio uma velhinha dirigindo assim, ligou o WhatsApp, o carro não andava, aí quando andou morreu, eu estou atrasado. Você está em paz com Deus, o seu problema é você mesmo que está irado aí. Você, é o teu defeitão aparecendo aí. É você que é o problema. Você vê sua carne como é maligna, mas você não perdeu a paz com Deus. Tudo falou assim, você se irou, vai para o inferno agora. Não, a religião vai falar isso. Mas Deus não fala, você está em paz com Ele. O teu defeito aparece, mas não derruba a paz. Por isso que eu tenho que ter uma mente renovada. Eu sempre estou bem com Deus. Não estou bem, às vezes, com a minha carne, comigo mesmo, com os meus defeitos que me perturbam. Mas Deus não está nisso, sou eu e os meus defeitos. Vamos em frente, só mais um pouquinho. Aguenta aí mais um pouquinho, mais uns minutinhos. Só para finalizar, Filipenses. Vai lá para frente, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo número 4. Versos 6 e 7. Vamos ler só esses dois. Filipenses 4, 6 e 7. Que diz assim, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Agora presta atenção. E a paz de Deus, a paz é de... Foi eu que produzi? Não. E a paz de Deus, ela aqui excede todo entendimento. Se eu entendi que fui reconciliado com Deus, que não há mais parede de separação entre eu e Deus, eu estou em paz com Deus, essa paz que vem de Deus, que está em mim, olha lá, e a paz de Deus que excede todo entendimento, ela vai fazer uma obra na minha vida. Qual? Guardará o vosso coração e vai guardar a vossa mente. O que ele está dizendo? Que se eu entendi essa paz e eu tenho essa paz com Deus, eu vou ter um coração em paz, eu vou ter uma mente em paz, eu não vou ser pessoa perturbada, inquieta, coração desassossegado, conflituoso, cheio de conflito com as pessoas. Não, eu estou em paz. Paz na mente, paz no meu coração, a paz de Deus, esse entendimento vai me fazer uma pessoa mais calma, mais equilibrada, mais inteligente, porque eu estou em paz com Deus, ela vai guardar a minha mente e o meu coração. Quando você vê um crente agitado, nervoso, briguento, reclamão, ele não entende essa paz ainda. Ainda que a carne dele queira manifestar tudo isso, a verdadeira paz é essa paz de Deus. Ela vai guardar a nossa mente. Às vezes eu passo por coisas assim difíceis, eu falo, não, eu estou em paz com Deus. Deus está em paz com... Isso só faz parte da minha natureza terrena, da minha carne, da minha tribulação momentânea. Está até contribuindo para o meu bem, não é? Então a gente passa a compreender, olha, quando a gente entende isso, você vai passar a compreender mais os seus filhos, o defeito deles. A esposa vai passar
tolerar e compreender mais o marido, vice-versa, pais, filhos, filhos. Você vai passar a compreender mais os terceiros, os seus vizinhos, as pessoas que estão ao seu redor, né? Quando você vê uma pessoa fazendo alguma coisa contra você, não, eu estou em paz com Deus, olha, isso é tudo a carnalidade dela, coitado, olha, você vai ter paz com ela, não, você entende, você vai ser até mais equilibrado em tudo que você vai fazer, porque você vive em paz com Deus. Então, como Paulo cumprimentava a igreja, meus irmãos, graça, né? Imagine aquelas pessoas todas, e paz, que coisa boa, graça e paz. Recebe a palavra de hoje? Vamos ficar em pé. Vamos fazer aquela oração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo Evangelho da graça de Deus. Por Cristo ter ido para a cruz há muito tempo atrás. E ter ali na cruz, através do seu corpo, do seu sacrifício, derrubado a parede da separação. E hoje nós somos pessoas reconciliadas com o Senhor, temos paz. Paz com Deus, e nós temos paz com Deus, e o Senhor tem paz com cada um de nós, porque tudo aquilo que separava foi removido na cruz. Alcance, Senhor, a mente das pessoas que ouvirão esta palavra, e teu Espírito as leve a esta compreensão simples de que toda a parede da separação, toda a inimizade acabou na cruz. Para que todos juntos, nós juntos como igreja, entremos na verdadeira paz que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Obrigado, crendo, oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém. Se você trouxe